A modelagem dos dados para um projeto de um sistema de gerenciador de banco de dados, ela funciona da seguinte forma: é preciso identificar os pontos de interesse, quais são as necessidades do usuário, elaborar um projeto lógico e um projeto físico. O projeto lógico mostra apenas as entidades e os seus relacionamentos, e não necessariamente como que isso vai ser implementado, ou seja, vai independer do software e do hardware que você vai usar. O projeto lógico é uma tentativa de identificar as necessidades do usuário. Se houver a mudança do software, o projeto lógico ele pode ser reaproveitado. Já o projeto físico, ele vai selecionar a estrutura física adequada. Uma vez que você escolheu o sistema gerenciador de banco de dados, você vai estar limitado às funcionalidades dele. Então, não vai ser possível reaproveitar o projeto físico se mudar o sistema gerenciador de banco de dados. O modelo conceitual, ele surge da necessidade de tentar encontrar um modelo que suportado por álgebra com o objetivo de implementar as informações no computador. Ele permite um entendimento macro do ambiente de dados. Ele independe também do software e do hardware, ou seja, as mudanças que houverem não vão interferir no projeto do modelo conceitual. Já o modelo físico ele vai funcionar nos níveis mais baixos de abstração, requer definição do armazenamento físico e do método de acesso aos dados, e as mudanças no físico também não afetam o modelo lógico. Então, aqui nessa figura, funciona mais ou menos da seguinte forma: o analista ele observa a realidade, ele organiza os pontos de interesse, quais são as necessidades do usuário, ele recria essa realidade de maneira simplificada e nessa base ele vai criar os modelos lógico, o conceitual e o físico para poder criar o sistema gerenciador de banco de dados, para poder fazer a base do banco de dados. Então, vai ter o projeto lógico, da onde vai derivar o modelo conceitual, projeto físico, da onde vai derivar o modelo físico, e a implementação disso no sistema de banco de dados através das linguagens de acesso. O modelo entidade de relacionamento, ele foi descrito pelo Peter Shea em 1976, e ele define uma modelagem dos dados que vai ser usada para facilitar o projeto de banco de dados. O modelo entidades de relacionamento ele tem uma etapa que é o diagrama entidades de relacionamento, mas não necessariamente um é o outro. O diagrama está dentro do modelo entidade de relacionamento. Então, ele tem 4 etapas. A primeira, você vai analisar o ambiente, definir as entidades, os relacionamentos, seus atributos. Na segunda, você vai fazer o diagrama gráfico, diagrama do entidade de relacionamento. Depois, você vai mapear as entidades dos relacionamentos, ou seja, vai transformar o diagrama em tabelas. Depois, você vai estruturar essas tabelas, você vai definir quais são os campos. Só no final é que as tabelas vão estar prontas. O modelo relacional, ele é fácil de usar, ele vai ser amparado pela álgebra, pela matemática, tem estrutura de dados simplificada, ausência de detalhes de desempenho e implementações, e as informações são armazenadas em relações normalizadas. As entidades, elas vão ser as coisas, os objetos, as pessoas com a mesma estrutura. Os relacionamentos vão ser as associações entre essas entidades. Os atributos vão ser as propriedades das entidades dos relacionamentos. E a chave vai ser a forma de você identificar univocamente cada entidade. Então, a entidade pode ser distintamente identificada, possui um significado próprio. E o relacionamento, como eu falei, é a associação entre essas entidades. Por exemplo, a entidade aluno, ela vai possuir os atributos nome, idade, cidade e telefone. Aqui é o exemplo de tabela. Aqui é como que faz a modelação do diagrama entidade de relacionamento. As entidades vão ser representadas por retângulos e os relacionamentos por losangos. A cardinalidade dos relacionamentos funciona da seguinte forma, de 1 para 1. Quando uma linha da tabela tem apenas um relacionamento com outra linha da tabela. Por exemplo, um aluno mora atualmente num único endereço. Não tem como um aluno morar em 2 endereços. 1 para N, quando uma linha tem N outros registros em outras tabelas. Por exemplo, um pai pode ter vários filhos. N para 1 é a mesma coisa. E N para muitos, por exemplo, é quando um aluno cursa N disciplinas e N disciplinas uma disciplina pode conter N alunos.
Os graus de relacionamento, se são duas entidades, é binário, três entidades, ternário. Os atributos das entidades. As entidades é obrigatório que tenha pelo menos um atributo e pelo menos uma chave primária. E os relacionamentos pode ou não ter atributos e eles não têm chave. Aqui como é que é representado. Por exemplo, uma receita, que é uma entidade, é o relacionamento. N receitas usam N ingredientes, que ingrediente também é outro relacionamento. Aqui é a mesma coisa, uma turma, que é uma entidade, recebe N alunos. N alunos estão em várias turmas. Aqui a disciplina tem uma turma e uma turma tem várias disciplinas. E aqui, no caso, a chave primária da entidade disciplina é o código e da turma também, que está ali representado com asterisco. O mapeamento do diagrama é o que vai permitir a gente criar o modelo relacional e ele vai facilitar a implementação do banco de dados no sistema gerenciador do banco de dados.